Valendo! Começando mais o Be a Giant Podcast, o primeiro episódio do ano. Bom, agora, que dia é hoje? 5 de janeiro? 5 de janeiro, primeira segunda-feira de 2026! Literalmente o ano começou. Literalmente o ano começou. Ó, é o seguinte, o podcast, nós estamos em 2026. 26. O ano começou e a primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte, olha só. Você não entrou num portal mágico, porque as pessoas acham, né, que você... não? Não, você entra num Jurava portal... que eu tinha entrado. Você entra num portal mágico e as coisas de 31 de dezembro pro dia 5... Não sumiram os problemas? Não sumiram. Eles não mudaram, eles estão todos iguais, eles estão todos aí. Mas a beleza da mudança do ano, na verdade, é justamente que o lado legal de você... eu não sei o que acontece, mas você ganha novos ares, né? Você parece que respira e diz... Recarrega energia. Recarrega as energias. Como você... O que você está esperando de 2026, Natália Freitas? Vai ser um ano bacana? Cara, lógico que vai. Sempre é, né? Pra quem trabalha, desenvolvimento pessoal, mentalidade, sempre é bom. Porque se você se fudeu, Natália você tem aprendeu. Um lado espiritual importante. Então, deve ter alguma coisa... Não, porque você sempre recebe uma lição. Ainda que tenha Sim. tido alguns percalços no meio do caminho, você aprendeu alguma coisa com aquilo e isso te torna melhor para o próximo ciclo Assim da esperamos, né? Dizem os místicos, agora você abriu um loop. Caramba. Fudeu. Entramos por um lugar. Não é o tema desse episódio, ok? Não tá fiquei muito longe. preocupado. Mas dizem os místicos que 2025 encerrou um ciclo kármico e que 2026 abre portas para um novo ciclo. Caraca, eu tô com medo de perguntar. Por quê? O que tem a ver? Cara, eu não sei te explicar, não. Eu só consumo A conteúdo gente tava em Mercúrio raso. retrógrado não, agora. Tem eu a não entendo ver nada disso. com astrologia, mas tem a ver com astrologia. O Brasil vai ser campeão do mundo esse ano? Não sei. Isso aí já temos que perguntar para os videntes. Entendi. Mãe de Ná. Exatamente. Não sei. Mas não é esse o tema do episódio. Não é? Não é. Qual é o tema do episódio? Tem a ver com transformação. Boa. Não necessariamente com ciclo kármico. Tá bom. Mas é como a pessoa que começou a empreender, não recentemente, mas a pessoa que está no início da jornada empreendedora, ou seja, ela é uma eu-presa, ou ela é um freelancer, ou ela é um profissional autônomo. Tá. E ela tem uma meta para 2026. Ela Qual é a quer meta virar dele? uma empresa de verdade. Legal. Tá bom. Como que ela faz essa jornada, Klaus? Cara, isso é uma pergunta aberta, né? Pergunta uma aberta. pergunta ampla. É para começar a nossa conversa. E aí Tá a gente bom. vai aprofundando. Beleza. Ó, geralmente, né, eu fiz essa trajetória, né? Eu saí do mundo CLT. Eu era, pra quem não sabe, né? Eu fui... Acho que quase todo mundo fez, né? Eu também fiz essa trajetória. Não sei. Tem gente que nasceu empreendedora, né? Tem Nasceu empresa? Nasceu empresa. O cara já criou um negócio, começou do nada, 19, 18, 20 anos, começou a empresa. Ou então... nunca teve o ciclo normal de gestão, de passar por grandes empresas ou pequenas. Já nasceu pequena e média empresa, trabalhava com o pai, com a mãe, com a tia, Entendi. com o avô e tal, etc. Tem várias histórias. O cara trabalhou no campo, resolveu empreender na cidade, enfim. Tem trajetórias bacanas. Não é todo mundo que veio do mundo tradicional, vamos dizer assim, que a galera chama da economia das grandes empresas. Mas, enfim... Quando você sai do mundo, para quem não lembra, né, não sabe, não sei se você sabe, você não vai saber agora, eu fui CFO de grande empresa, né? Eu fui diretor financeiro do Grupo Globo, né? Eu trabalhei em algumas empresas do Grupo Globo, eu era o cara que é responsável pela área financeira de tudo que era matéria impressa do Grupo Globo, Valor Econômico, Globo Livros, Editora Globo, etc. Trabalhei na Turner, que é dona da CNN, Cartoon Networks, TNT, Space, fui CFO lá. Trabalhei na Estácio, Sul América, Telecom, pra caramba e tal, fui sócio do Esporte Interativo. Depois a gente vendeu para Turner, enfim. Eu trabalhei minha jornada de 20 e poucos anos na grande empresa. E quando você resolve empreender e migrar, existe uma primeira dúvida, tá bom, o que eu vou fazer, né? Como é que eu transformo esses 20 anos de conhecimento, esses 20 anos, ou 20 e poucos, ou 15 anos, ou 10 anos de conhecimento de coisas que eu aprendi no mundo empresarial tradicional em dinheiro, né? Na verdade, é isso. Então, uma das coisas que eu digo é que o cara, para ele se transformar em uma empresa, ele tem etapas que ele precisa cumprir para conseguir sair do outro lado. Geralmente, o novo negócio dele como empreendedor, como eu presa, tem a ver com a história dele. Tem uma conexão muito próxima. Assim,
Você não sai... São raríssimos os casos, né? Você não sai de ser médico para virar bailarino. Assim, eu tô exagerando, caracterizando. O exemplo foi bom. Sai de médico para bailarino de uma hora para outra. Você pode, assim, se você trabalhou, principalmente para quem trabalhou muito tempo no mundo corporativo, muito provavelmente alguma coisa vai estar atrelada àquilo que você tem de experiência, àquilo que você fez, ou aquilo que tem a ver com a tua trajetória de alguma maneira. Mesmo que tenha sido assim, eu fui músico quando eu era adolescente, virei com... mas eu... Cara, voltei a empreender e abrir uma escola de música. Tá bom, mas não é que tá no seu mundo empresarial, na sua vida como CLT, mas em algum momento isso fez parte da sua vida, né? Eu fui atleta durante muito tempo. Se eu agora resolvesse fazer alguma coisa ligado ao esporte, não era um negócio que estava completamente fora da minha realidade, faz parte da minha realidade. Então, entender que essa mudança... A primeira coisa é entender que essa mudança tem relacionamento direto com a sua realidade, com o que você passou, com o seu passado. Recente ou distante. A outra é entender que você vai ter que testar. Você vai testar uma coisa, testar outra, não vai dar certo, vai tentar, vai começar e tal, etc. Eu vou encurtar essa parte, porque você fez uma pergunta que tem relacionada mais a ver como é que eu saio de um negócio que eu testei, funcionou e rodou e eu viro uma empresa. Ou talvez não, né? Porque eu vejo, assim, minha visão, né? Pelo menos no mercado, né? Sou profissional de marketing, no mercado da galera do marketing, tem vários especialistas, né? Então, por exemplo, tem um designer que começou a trabalhar de designer, talvez numa agência, e aí resolveu prestar serviço de designer, e agora ele quer montar um estúdio de designer. E aí ele começa a ser desafiado com outras habilidades, Sim. né? E isso é uma hora que se atrapalha, porque... sai um pouco da tua mão ali o serviço específico. Porque não depende mais de você, não depende da sua habilidade técnica. Depende de outras competências que você precisa adquirir para poder fazer isso. E eu acho que você precisa entender quais são os gaps que você, como empreendedor, tem para poder saber quais são as deficiências que você vai ter na jornada ao longo do empreendedor. E aí eu vou contar um pouco da minha trajetória, porque eu acho que fica fácil. Uhum. Eu nunca tive dificuldade de habilidade de gestão, Sim. porque eu fui gestor durante 20 anos. Eu nunca tive dificuldade com a habilidade de finanças, a minha vida toda. Contrato, nunca tive problema com fazer contrato, ler contrato, escrever contrato, a minha habilidade a vida toda. Tecnologia nunca foi um problema para mim, eu sempre lidei com tecnologia, aliás, eu sou analista de sistemas e tal, etc., além de ser engenheiro e economista. Então, assim, você tem um monte de habilidades que você tinha. RH, eu fui diretor de RH durante um tempo. Então, assim, eu tenho habilidades e foco e tal, etc. E tinha uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Que era? Vender. É uma coisa que eu mais vi na vida. Eu nunca vendi, Nath, eu nunca tinha vendido um palito na vida. Nada. A parte comercial era zero. Inclusive, tinha um amigo, já citei ele alguma vez em algum outro vídeo, um cara que trabalhou comigo na Globo, chamado Mauro Palermo. O Mauro era o cara diretor da Globo Livros, ele virava para mim e falou assim, não sei se ele ainda é, mas ele virava para dizer, ele chamava a área financeira de departamento de combate a vendas. Que a gente dizia que ele ficava atrapalhando, o financeiro era a área que ficava atrapalhando o time de vendas a vender. Eu nunca fui desse cara, nunca fui isso, mas ele brincava. Mas enfim... Eu nunca tinha vendido um palito na vida. Então, eu acho que... Por que eu estou falando isso? Porque você precisa se conhecer como empreendedor e quais são os seus gaps de competência que você tem para que ao longo da jornada você vá se preparando para assumir e fazer novas responsabilidades. Então, quando eu virei empreendedor, a coisa que eu mais estudei e mais fiz e mais elaborei e mais busquei foi... vendas. Eu li todos os livros de vendas que eu podia, eu fiz todo o curso que podia, eu estudei sobre vendas. E tem várias metodologias, vários métodos, várias maneiras de lidar com vendas. Teve uma hora que eu virei assim, rapaz, isso aqui fez sentido para mim. Eu me identifiquei com uma maneira de vender. Uhum. E aí, o que eu vou fazer? Aprofundar. E aí eu fui vender e comecei a vender. E uma das coisas que quebrou minha crença sobre vendas, que é o seguinte... para falar sobre uma habilidade que era fraca em mim, né? Vendas, para mim, é sempre uma coisa que você fica empurrando, enchendo o saco. E o cara... é um livro, A Bíblia de Vendas, Jeffrey Gitmore, o nome do livro. E ele falou uma coisa assim, quando você acredita no que você vende
achando que você tá fazendo bem pro outro. Então você não tá empurrando nada. Você tá querendo que o outro experimente alguma coisa que você sabe que é bom pra ele. E eu falei, caraca, isso faz muito sentido, principalmente quando eu vendo consultoria financeira, gestão financeira. Eu falei, cara, eu tô vendendo alguma coisa que é bom pra ele. Pode ser que ele não queira comprar, mas eu tô vendendo alguma coisa, eu tô querendo ajudá-lo, né? Então eu quero prestar um bom serviço para que ele saia do outro lado melhor. E aí eu falei, cara, eu posso vender isso de boa. E aí, a outra coisa que ele disse que foi transformacional para mim nesse processo foi, se você não vendeu, a culpa não é do cara que não quis comprar. A culpa é sua, que você está falhando em alguma coisa do processo de vendas, nas etapas de venda, para que o outro consiga perceber valor naquilo que você está oferecendo, para que você consiga vender. Rapaz, quando eu entendi que a culpa da não venda, né, era minha, e não do outro dizendo, o cara não quis comprar, então acho que ele é burro, né? Porque tem um monte de gente que diz isso, né? Eu falei, não, eu não vendi porque a culpa é minha. Pobre, o lead desqualificado. É lead desqualificado. E eu falei assim, cara, não, isso aqui é culpa minha. Eu demorei, a minha primeira consultoria, Nath, eu demorei 17 pitches de venda para vender. Uau. Então eu vendi para um, errei, não vendi. Vendi para o outro, não vendi. Vendi não, né? Tentei vender, não vendi. Tentei vender, não vendi. Tentei vender, não vendi. No 17º eu estava ficando sem esperanças, dizendo, rapaz, tá difícil, mas eu vou acertar. No 17º eu vendi. Eu falei, caraca, deixa eu ver o que eu fiz. E aí comecei a repetir aquele mesmo processo. Vendi no 18º, no 19º, no 20º, no 21º. Aí, quando eu fiz isso, eu em 4 meses estava com a agenda lotada. Agenda lotada. Eu falei, caraca, eu lotei minha agenda. Fui capaz de fazer isso como consultoria. Aí comecei a subir preço e tal, etc. Mas no final, o que eu estou dizendo é, você como empresa, entenda quais são as habilidades que você não tem, que o gap de competência que você tem para se capacitar naquilo, porque ela vai ser, principalmente quando você está começando como empresa, você não pode contratar muita gente, né? Porque o dinheiro não dá para contratar um monte de gente. Então, você é o diretor financeiro, o diretor jurídico, o diretor de RH, diretor de tecnologia, diretor de não sei o quê. Tudo é você, diretor financeiro, tudo é você. Diretor de venda, diretor comercial, né, e tal, marketing. Entenda quais são as zonas de habilidade que você é mais deficiente e vá se capacitar. Acho que esse é o primeiro ponto. E é legal olhar assim, como se fosse uma empresa de verdade, né? Não que não seja, tá, gente? Se você tem um MEI, né? Se você já é um profissional autônomo, você é uma empresa. Isso é importante. É uma empresa pequena, mas é uma empresa. Mas, assim, o que eu quero dizer uma empresa de verdade vou olhar lá, o RH, a vendas, marketing, financeiro. Sim. Como se fossem todos os departamentos. As disciplinas, né? Eu gosto de chamar de disciplinas. Todas as disciplinas, os departamentos, e vai entendendo. Isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. É literalmente isso. Legal. Eu escutando você contando, e eu sou completamente ao contrário. O primeiro pitch de vendas que eu fiz quando eu resolvi empreender, eu vendi. Eu já comecei vendendo. A minha dificuldade foi entregar. Porque eu vim de uma cultura, né, de uma multinacional, que os processos e as entregas eram reloginhos, né? Era tudo muito fácil e previsível. E quando eu tive que montar minha própria entrega... Ficou caótico. Ficou o caos. Exato. Então, a entrega para mim foi um negócio que foi mais simples. Eu tinha mais ou menos uma metodologia, mas sabe que na entrega eu tive menos dificuldade porque eu me preocupei menos no método no primeiro momento. Eu fui estudando para construir o método. Eu digo que hoje eu tenho o método, mas eu demorei uns 2 anos e meio para construir o método. E eu fui muito transparente com as pessoas que me contrataram lá no início, dizendo, você vai pagar um preço que eu jamais não vou fazer isso. Eu estou fazendo porque você está me dando a oportunidade de me construir um método e tal, etc. E as pessoas acreditaram nas minhas competências, nas minhas habilidades, pelo meu tempo de experiência. Então, eu sempre fui muito transparente sobre isso. E hoje não, cara. Hoje eu tenho... tanto é que eu estou ensinando para o meu time, né? Sim. Tem que fazer A, tem que fazer B, tem que fazer C, tem que fazer D. Hoje eu tenho um método, claro. Aí é mais fácil ensinar para o meu time fazer, mas no início eu não tinha. Hoje eu tenho. Então, eu acho que essa é a primeiro ponto, né? Entender as suas gaps de habilidade para poder fazer e entender o que você precisa fazer, da entrega. Quando você vai virar uma empresa de verdade, né? Quando você fala assim, agora eu vou virar uma empresa de verdade e tal. Até você chegar no ponto onde você precisa contratar o seu primeiro funcionário, é meio, desculpa o palavrão, mas é meio um foda-se. É você... Equilibrando os pratinhos. Equilibrando os pratinhos e tal, etc. Até aquele momento eu diria que você não tem
uma empresa, você é uma eu-presa. Mas se você foi capaz de fazer algumas coisas, primeiro lotar, se você trabalha com serviço, lotar a sua agenda, e se você vende produto, esgotar a sua capacidade de entrega e de venda daquele produto, chegou o próximo passo. É aí a hora que você começa a virar uma empresa. É nesse momento onde você deixou de ser uma empresa para ser uma empresa de verdade. A hora que você contrata a primeira pessoa para trabalhar com você. Para mim, esse não tem a ver com faturamento, não tem a ver com lucro, não tem a ver com abrir CNPJ ou não. Tem a ver quando agora eu contratei uma pessoa, estou tirando ela do mundo, eu vou pagar para essa pessoa dar o tempo dela para trabalhar comigo, para fazer no sonho que eu acredito. Você virou, é um grande marco. Você virou empresa. Esse é o marco. Você virou um negócio. Saiu da categoria de base? Esse o marco da categoria de base? Saiu do campeonato estadual. Campeonato estadual? Campeonato estadual. Categoria de base. Categoria de base é quando você, de fato, validou a sua empresa e começou a rodar. O estadual o ciclo estadual é o eu presa. Entendi. O eu presa é o estadual. Eu achava que o contratar já ainda era categoria de base. Não, o marco, inclusive, da virada, o 10º selo do campeonato estadual, para você sair do campeonato estadual e ir para o campeonato brasileiro, né, o nacional, é contratar o primeiro funcionário. Esse é o marco. Tem outros antes, mas esse é o selo mais importante. E se você não está entendendo bulhufas do que estamos falando aqui, o que a gente está comentando aqui é um pouco da gamificação que tem dentro da nossa plataforma Centro de Treinamento de Gigantes. Tem a ver com o método, né? Que tem a ver com o método, que é uma plataforma de educação baseada no método do Klaus, da True Giants, Centro de Treinamento de Gigantes. Você que é empreendedor, empresário de qualquer tamanho, pode entrar, tem mentorias ao vivo e tem todo um acompanhamento da tua trilha empreendedora, desde o abrir o CNPJ até antes. A categoria de base é antes. Até eu vou abrir um CNPJ. Eu tenho uma ideia de montar um negócio, começa aí. Até a Liga de Gigantes. Até a Liga de Gigantes, exatamente. E é tudo nessa linguagem futebolística. Tudo linguagem futebolística. Tem até troféu. Ali, o troféu da categoria do Campeonato Estadual, aquele é o do brasileiro, na verdade. Se você quer conhecer o Centro de Treinamento de Gigantes, o link vai estar aqui, ó, embaixo na descrição desse vídeo. É isso. Então, na hora que você contrata o primeiro funcionário, eu acho que é a hora que você, de fato, virou uma empresa. Porque agora tem uma pessoa dependendo de você, dependendo do teu negócio, acreditando na tua ideia e fazendo aquilo funcionar. Então, aí você tem que... Não é que antes você não levava a sério, mas agora é de verdade, né? Não, mas isso pra mim foi um enorme marco, assim. A minha primeira pessoa foi da família, né? Sim. Então, você ainda tem uma margem de erro. A minha não. A minha não foi. Mas quando eu comecei a contratar outras pessoas, né, pra compor time, cara, é um senso de responsabilidade ferrado, né? É isso. Fudido, pode falar. Fudido. Tipo assim, caraca, várias famílias dependem, né, dessa coisa aqui que a gente está construindo. Então, realmente, você vira uma empresa. Então, eu acho que esse é o grande marco. Então, só que tem um passo para chegar lá, né? Então, se você é uma empresa de serviço, cara, enquanto você não tiver com a agenda lotada e numa capacidade que você diga, caraca, realmente agora eu preciso de uma outra pessoa, talvez não faça sentido, né? Então, você tem que entender a jornada que você está cedendo, quanto você tem de faturamento aqui. Para contratar a primeira pessoa, custa dinheiro, né? Custa. Então, você precisa saber se você está num nível de faturamento que faça sentido. Então, antes desse momento de contratar a primeira pessoa, tem um passo muito importante para empresas que geralmente vendem serviço, que é escalar o seu preço. Então, tem gente que quer contratar uma pessoa sem ter chegado no ápice total de escala de preço. Então, por exemplo, eu vendi minha consultoria, literalmente isso, tá? Em 2020, quando eu vendi a minha primeira consultoria, eu vendi ela R$3.000 no ano. Meu Deus. No ano. Pechinche, hein? R$3.000 no ano. A primeira pessoa que me deu a honra de me contratar me pagou R$3.000 no ano. E essa foi a sua conversão depois de 17 pitch. Porque antes o cara não tinha... que não foi 17 pitch para a mesma pessoa, mas esse foi o cara que decidiu contratar. Então, 3 mil no ano não estava ganhando dinheiro. Não, né? zero. Era para realmente laboratório, né? Então, aí eu comecei a contratar 3. Eu falei, opa... Aí comecei, eu falei, não, deixa eu vender por 5 agora. Aí vendi por 5. Opa, continua vendendo. 6. Opa, 7. Opa, 8. Opa...
E continua aumentando. Teve um fato engraçado desse negócio de escala de preço, que foi o seguinte. Eu cheguei a 10, 9.900. Aí eu falei, cara, dá para continuar escalando. Eu acho que dá para vender para mais. Deixa eu botar 12. Parou de vender. Aí eu falei, caraca, e agora? Vou voltar para 10. 10 no ano, 10 mil no ano. Nossa. Eu fazia, o atendimento era duas vezes por mês. Eram 24 reuniões no ano. Mas eu atendia do jeito que era fazer. Era barato demais. Aí eu falei, cara... Naturalmente percebe-se que não é um cara de vendas. Mas agora você se tornou um puta cara de vendas. Eu acho que sim. Eu acho que eu aprendi a vender. Aprendeu. Aí eu falei, cara, parou de vender, né? 12. Eu falei, vou reduzir, né? Vou voltar para 10. Aí me deu um estalo, eu falei assim, cara, eu acho que tem um problema aqui. Não é que tá caro, é que o 12 é o caro de 10. Eu vou jogar para 15 em vez de baixar para 10. Voltou a vender. Então tem um pouco de teste, né? Sim. Hoje a consultoria individual mais barata comigo, com o meu time, é 60 mil reais no ano. Então você saiu de 3 mil no ano para 60 mil no ano, né? De 3 anos para 5 meses. Exatamente. De 3 anos para 5 meses. Foi literalmente isso. Isso contratado com... Isso hoje já é o meu time que entrega algumas dessas consultorias, porque eu não tenho mais capacidade de entregar tudo. Tem uma reunião uma vez por mês comigo, né? O resto é o time que entrega, mas mesma qualidade, usando método. Ter acesso ao método, acesso ao Klaus, isso. No CTG, por apenas R$1.000 ano. R$1.000 ano. Então, essa é o jeito mais simples de mas você posso dizer uma coisa? Entrar em contato no nosso ecossistema. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tá barato demais. Todo mundo diz, Klaus, é absurdo o teu nível de entrega pra R$1.000 no ano. É bizarro. Falei, tá bom, beleza. Mas enfim, essa é a galera que eu tô querendo ajudar agora, né? Então é a galera que eu tô querendo pegar que tá no início da jornada. Aproveita porque nessa mesma progressão do R$3.000 por ano, né? Vai. Pro 5 mil por mês, vai pode subir. acontecer no CTG. Eu acho que o preço justo, até para esse negócio, eu acho que 5 mil por ano, entre 5 e 6 mil reais por ano é um preço justo para o nível de entrega que a gente tem. Mas enfim, eu acho que esse é o ponto, sabe, de entender o próximo passo da jornada, entender a hora que você contratou uma pessoa, entender os seus gaps de habilidade e continuar escalando o preço. Então, se escala o preço, a hora que você estiver no limite de escala, eu falei, puta, agora acabou, não tem mais agenda, chegou no limite de escala, e no meu caso, tem um limite ali entre 5 e 10 mil mês, que é o limite que dá para fazer, com níveis de entrega diferentes. E aí eu vi, pô, beleza, isso aqui agora dá para contratar pessoas, a gente vai contratar mais gente, botar mais gente na jogada e tal, etc. Então, só fazendo um comentário sobre esse negócio da escala de preço, cara, muita gente esquece isso, né? Pra caramba. E aí... Acha que vender mais, faturar mais é só volume de vendas, só que não é, preço né? versus quantidade. Preço versus quantidade. Então, assim, você pode escalar preço e, beleza, tenho 10 clientes de R$1.000 e 10 clientes de R$5.000, você quintuplicou seu faturamento sem fazer com o mesmo número de mesma hora. clientes. Por isso que eu digo que o testar o preço, testar tudo isso, faz parte da jornada. E o cara, enquanto ele não sai da escala de preço, e tá no método, tá? Tá escrito lá. Escalar o preço. Tem um selo, né? Um passo que você tem que fazer dentro do campeonato estadual lá, que é escalar o preço. Enquanto você não escala o preço, você pode até contratar a primeira pessoa. Não testou o limite. Você pode até contratar a minha primeira pessoa antes. Eu vou te dar xizinho no escala de preço e você não passa para o próximo nível. Porque não é só faturamento, não tem a ver com faturamento, não tem a ver com encontrar pessoas. Tem a ver com fazer os 10 passos. Porque senão vai chegar lá na frente, quando você continuar contratando pessoas e continuar, já vai chegar um momento que eu vou ter que voltar. Cara, olha só, teu preço está barato. Você vai ter que voltar 10 casas. Você vai ter que deixar um passo lá atrás que você não fez, que é escalar o preço. Então, escalar o preço é um ponto importante dessa jornada. Então, escale o preço e contrate a primeira pessoa, quando você está com o preço no máximo escalável. A hora que você chegar aí, você consegue brincar de empresa. E escalar o preço antes de contratar a primeira pessoa é bem inteligente, porque se você já testou, já sabe o limite, né, a elasticidade do preço, aí agora você bota mais gente, você consegue produzir mais, aí você vai pro volume, né? É isso. Mas essa é a lógica, é você escalar preço antes de escalar volume. Porque escalar preço é mais fácil que escalar volume. Ou testar preço é mais fácil que testar volume. Para você testar qual é o limite de preço que você estava chegando. Então, assim, você vai testar muita coisa ao longo da jornada, mas
Eu acho que esse é um que claramente você tem que fazer. Mudar a forma de entrega. Às vezes você aumenta o preço ou mantém o preço, mas diminui a entrega daquele mesmo preço e aí te sobra mais tempo. Você pode fazer vários testes nessa jornada, né? De eu preso olhando para produto e serviço. Vou voltar só naquele exemplo que eu dei no começo do episódio que eu falei do designer, né? Então, nesse exemplo que a gente tá falando o seguinte, designer ou, enfim... Copy, gestor de tráfego, ou fotógrafo, advogado, médico, isso vale para qualquer coisa, advogado, médico, contador, exato, dentista, eu passo por todos, eu tive clientes todos esses nichos, nutricionista, todos eles, coach, todos eles é a mesma lógica. A mesma lógica. Então, no exemplo do designer antes de você se empolgar e abrir seu estúdio de designer e contratar um coleguinha, o estagiário do designer para poder te ajudar, aumente seu preço, né? Sobre o que você está fazendo. Então, se hoje você trabalha, sei lá, 8 horas por dia e consegue entregar X peças de designer, tente fazer essas X peças 10% mais caro, 15, 20, 30, 40, 50, até onde você conseguir vender e estiver mantendo as suas horas úteis trabalhando, né? Eu só tomaria um cuidado nessa história, porque é o seguinte, tem um erro que as pessoas cometem sobre aumento de preço. Que é o seguinte, não é pegar para todos os seus clientes agora... e avisar que você vai repassar. O preço era 2.000, mas agora é 5.000 para todo mundo. Não é isso. O escalar e testar a elasticidade de preço os que estão a 3.000 ficam. O próximo vai comprar a 5. Isso. O próximo vai comprar a 7. O próximo vai comprar a 10. Aos poucos, quem estava a 2 e 3 vai trocando, vai saindo, ou você mesmo vai tirando... E vai pegando os de 6, 7, 8, 9, 10. Vai haver uma oxigenação da sua base natural, onde você vai subir o preço e vai perder. Com a sua carteira de maior valor. Exatamente. Então Cara, repassar preço é traumático. Repassar preço é traumático, né? Tipo, você renegociar preço, gera um ponto de atrito. E outra, para mim é um marco importante, né? Eu tenho clientes que estão comigo há muito tempo, que estão há muito tempo... No mesmo preço. Óbvio, reajuste de inflação, né? Todo ano. Eu tenho uma tática, quando eu acho que eu preciso renegociar. Eu ofereço um upsell. Quase sempre funciona. Eu aumento o escopo, mas já aumento minha margem. Tudo bem, pode ser. É que no meu caso é mais difícil fazer um upsell, mas eu até fiz um upsell, né? De alguma maneira. Mas eu prefiro... reajustar a inflação e tal, etc. E o cara vai ficando. E tem gente que está comigo há muito tempo. Tem gente comigo há 3, 4 anos. O IGT, né, que é do Jerônimo, está comigo há 5 anos. Indo para o 6º. É isso. Então, você vai adequando e girando a roda para que o novo pague mais caro, né? E é isso. Tem cliente que já está pagando mais caro. Entrou agora, paga mais caro. Paga o preço... atual. Quem entrou comigo há 2, 3 anos atrás, paga o preço reajustado pela inflação de 2, 3 anos atrás. Reajuste de inflação, se eu não fizesse, é um financeiro burro, né? Eu não estou fazendo alguma coisa errada. Sim. Então, reajuste de inflação tem. Então, tá bom. Então, recapitulando os passos, áreas de habilidade. Área de habilidade, garantir que você está se capacitando nas suas áreas de habilidade, nas áreas de habilidade que você tem mais... dificuldade ou deficiência ou para você se capacitar como empreendedor? Chegar no seu limite de volume de vendas ou limite de horas na prestação de serviço. Limite de escala na prestação de serviço. Ou de vendas na capacidade de produto. De capacidade de produto. Aí começa a subir o preço. Escala de preço. Aí quando você falou, opa, cheguei no ponto ótimo do preço, aí você contrata a sua primeira pessoa. Aí eu acho que você virou uma empresa. Aí virou uma empresa. Aí você virou um negócio. Aí você, de fato, começa a organizar. Aí você vai passar por um outro cenário, que é o que você vive, o que eu estou vivendo, algumas coisas ainda precisam mudar, que é pessoas, processos e sistemas, né? Quando você começa a falar de pessoas... Quando a palavra processos, sistemas, pessoas começa a aparecer de maneira sistemática no seu discurso, significa que você precisa ir para um novo modelo, criar um novo parâmetro de gestão no seu negócio. Você virou uma empresa, de fato. Esse é o ponto de... você está jogando o jogo de gente grande agora, né? Ainda numa escala menor, mas um jogo de gente grande. Mas é que é o jogo fundamental para você crescer até a Liga de Gigantes, né? Sim. Não tem muito. É você ser bom em pessoas, processos e sistemas. Pessoas, processos e sistemas. E geralmente a roda, né? Você melhora primeiro o processo, depois melhora os sistemas, depois você precisa contratar mais pessoas com habilidade para fazer isso. Aí quando essas pessoas chegam
no momento onde não consegue mais dar conta, aí você vai melhorar processos, aí vai precisar de pessoas, sistemas novos, aí você vai contratar mais pessoas. Então você vai ficar nessa roda de pessoas, processos e sistemas, que na verdade começa com processos, sistemas e pessoas. Eu tenho que conseguir mudar falar ao contrário, né? Processos, sistemas e pessoas, PSP, em vez de... mas PPS é mais legal. PPS é mais legal, pessoas, processos e sistemas. Então, porque a roda começa com processo, né? A primeira coisa que você diz, eu preciso implementar um processo aqui para melhorar isso. Porque é lógico, é a primeira coisa que você faz, né? E isso não vem do nada, né? Isso é a base de engenharia de produção, né? Quando você tinha uma camisa que você produzia artesanal, quando você quis começar a fazer a Revolução Industrial, foi justamente mudar o processo de fabricação. Aí você chegou e melhorei. Só que esse processo agora chegou no seu limite. Será que eu consigo colocar uma máquina para fazer isso mais rápido? Aí você colocou sistemas, que no limite uma máquina é um sistema para tornar aquilo automático. Ah, beleza, o processo já não dá mais, agora eu botei uma máquina para fazer, me tornei mais eficiente. Chega uma hora, legal, já escalei isso aqui, agora o que eu preciso? Mais gente para dar conta de mais processos e mais sistemas. Vai chegar uma hora que vai dizer, putz, esse processo não faz mais sentido. Agora a gente está vivendo um ciclo da Revolução Industrial inverso, com a IA e as automações. Mas na verdade a IA chegou para ser um sistema que transforma muito processos e pessoas, né? É uma ruptura grande da maneira como as coisas são feitas. Ele concatena processos e pessoas, né? Em sistema, né? Então, a gente só tem que saber como é que usa isso de maneira eficiente para o seu negócio. Todo mundo vai ter que implementar IA de alguma maneira. Essa é uma meta para mim para ano que vem. Isso tem a ver mais com... Para mim também, mas ela é periférica, vamos dizer assim. Ela vai entrar... No meu tá no meus top 5. Então, é que na verdade, para mim, acho que tem uma coisa importante que, olhando para o meu negócio, ela não é fim, ela é meio. Então, eu vou usar a inteligência artificial para melhorar as minhas entregas. A minha inteligência artificial não vai mudar o método. Talvez ela consiga tornar eficiente alguma coisa. Mas então, eu ela olho não com é esse fim, olhar, ela é meio. né? Eu olho com esse olhar. Eu acho que ela não vai substituir... Em partes ela vai substituir no meu negócio a entrega final. Mas eficiência operacional pro meu modelo de negócio, cara, tem muita coisa. Para qualquer negócio. Toda vez que Eu sou o cara da eficiência. Eu gosto de buscar eficiência pra caramba. Meu então Deus. Vai buscar eficiência, eu acho que faz sentido. Então, sei lá, talvez a gente tenha que... Mas, de novo, ele não é fim, né? Eu não botei... Não vou escrever na minha meta, implantar inteligência artificial. A minha meta vai ser, como é que eu posso ser mais eficiente do ponto de vista de custo e despesa? Adotar inteligência artificial pode ser melhor. Eu quero melhorar, eu quero vender mais. Eu quero ser mais eficiente no meu processo comercial. Em vez de colocar gente, talvez se eu botar uma IA, vai melhorar. Então, a minha meta não vai ser implantar inteligência artificial, vai ser o que a inteligência artificial vai trazer por trás para poder ajudar a alcançar a meta. É um pouco isso. Não sei se eu me fiz claro, mas acho que essa é a lógica. Fomos lá na IA. Fomos lá na IA e voltamos. Fez sentido, não? Fez sentido total. Então, se você é empreendedor, profissional autônomo, freelancer, enfim, galera que presta serviço individual. E isso, desculpa te cortar, a gente falou muito sobre serviço, mas isso vale, tudo que a gente falou aqui vale pro cara que tem uma barraquinha de cachorro-quente, tá? Eu já fiz essa mesma lógica pro cara que vende uma barraquinha de cachorro-quente. Sim. São as mesmas etapas que ele vai ter que percorrer, né? Sim. Mas aí, esses dias, deu para perceber que a sua meta de virar uma empresa esse ano, ela tem vários pedacinhos para você poder cumprir, né? Para você chegar lá no final de dezembro de 2026, quem sabe aí contratando a sua primeira pessoa, ou quem sabe antes disso mesmo você já fez essa passagem. Mas acho que é isso. É isso? Pro primeiro episódio de 2026... Foi muito bom, sabia? Eu gostei desse episódio. Eu queria dizer o seguinte pra você, clica aí no sininho. Esse episódio fez sentido pra você? Se fez sentido, clica aí, manda esse episódio pra alguém, um conhecido seu, que faça sentido. Manda pra alguém que você acha que vale a pena. Coloca no comentário em que momento você tá da sua jornada, qual é a dificuldade que você tá tendo. Aperta a notificação, porque aqui no canal tem mais conteúdos voltados pra você, que é empresário que tá querendo escalar e crescer o seu negócio. Fui!